Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia e abra aí em 2 Tessalonicenses, o capítulo de número 3. Amém? Nós iremos dar continuidade no estudo, na série de sermões, já na segunda carta aos Tessalonicenses. Nós passamos pela primeira carta, capítulo a capítulo, tema por tema, e nós já estamos no final da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Capítulo 3 nós iremos ler. Está escrito assim: finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós, orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Amém? Meus irmãos, já no último capítulo, o apóstolo Paulo retoma um assunto que fez parte desde a plantação da primeira carta, no início dessa segunda carta e agora no finalzinho, que é a oração. A oração, ela volta de novo a tomar um espaço nas orientações de Paulo aos Tessalonicenses. E agora ele está dizendo: olha, orem por nós. Orem por nós. Meus irmãos, eu quero tratar aqui sobre o ponto da oração, que é indispensável. A igreja, ela deve tratar esse assunto como algo indispensável em sua caminhada. E eu até escrevi uma frase que diz assim: na mochila da peregrinação não pode faltar a oração, irmãos. Lembrando que a igreja está em peregrinação, nossa morada não é aqui. Nós aguardamos aquele que nos fez a promessa, nós aguardamos aquele que pode, por misericórdia, por graça e poder, nos transformar e nos levar para o lugar de promessa. Amém? Então, na mochilinha da peregrinação, irmãos, quando nós saímos em viagem, irmãos, tem coisas que não dá para deixar para trás, né? E a oração na vida do crente, irmãos, é algo que não pode deixar. Na igreja, na vida da igreja, a oração não pode ser colocada ao lado. Não podemos nos dar o luxo de viver como igreja sem a oração. E é por isso que o apóstolo Paulo reforça continuamente a oração nessa carta. Ele pede oração na primeira carta, ele pede nessa, constantemente, irmãos. E aqui existe algo que nós precisamos guardar. Humildade, irmãos. Humildade, simplicidade. Pedir oração, irmãos. Pedir oração, irmãos, é demonstrar também humildade. Tem pessoas que estão passando por dificuldades enormes, mas eu não sei, talvez a timidez, talvez o orgulho, talvez vergonha, impede com que essas pessoas coloquem em prática o ensinamento que o nosso Senhor deixou. Que a gente deve orar uns pelos outros, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos exortar, que nós devemos carregar a carga uns dos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E às vezes por algum desses motivos, por algum desses pensamentos, a oração ela vai sendo negligenciada, ela vai sendo posta ao lado. E nós não devemos deixar isso acontecer, irmãos. A igreja ela precisa colocar a oraçãozinha em prática. Nós precisamos, como irmãos em Cristo, ter a humildade de dizer: irmão, estou precisando de oração. Jesus, em sua reta final, o que é que ele faz? Leva os seus discípulos para o terreno da oração. Conduz eles para um lugar reservado de oração e eles saem da origem deles para o destino da oração, cientes que eles iriam lá orar. Olha, eu estou angustiado, vamos orar. Pedro, Tiago e João é tomado
em particular, e eles ouvem: a minha alma está angustiada até a morte. Fique aqui, eu vou ali orar. Então a humildade, irmãos, precisa estar também em evidência entre os cristãos. Precisamos também ter, irmãos, a prontidão. Tratar e fechar todas as portas, irmãos. A prontidão de quê, pastor? De orar, irmãos. Eu não devo ter uma vida, irmãos, de um amor, a prática de um amor fraternal, a ponto de que eu só lembre nas minhas orações quando, por exemplo, nosso irmão Jairus me peça. Eu tenho que ter a prontidão de estar sempre em oração. O irmão Jairus não tem pedido para mim oração a respeito da família, mas eu vou orar pela família dele. Mas eu irei orar pelo trabalho dele, eu irei orar para que a graça de Deus venha abundar lá dentro daquele lar. Prontidão, irmãos. A igreja tem que estar pronta a orar. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele trata a intensidade e a constância da oração, e ele dá muito valor na constância. A oração de forma ininterrupta, a oração contínua, a oração que não tem fim. Devemos orar sem cessar, devemos orar sem a ideia de parar. Devemos começar a nossa vida de oração, irmãos, sem aquela, talvez, vontade de parar daqui a algumas horas, daqui a algum tempo, dar uma relaxada na nossa oração. Nós devemos iniciar sem vontade de parar, sem projetar uma parada. O corpo físico, a vida, ela exige de nós momentos de descanso, de alívio, mas a vida de oração não. Essa parte em nossa vida não pode ter período de férias, não pode existir o descanso, o afrouxar, o relaxo na parte da oração. E o apóstolo Paulo, irmãos, pense, em seus comentários, o Hernandes usa esse pensamento, que mesmo ele sendo um apóstolo, um homem já experiente na obra missionária, ele está escrevendo dizendo: orem por mim, por Timóteo, por Silas. E talvez a gente tenha o pensamento que Pedro teve ao ser convidado a sentar numa cadeira e deixar Cristo lavar os pés. Ele falou assim: não, mas é eu que devo lavar os seus pés, dizendo Pedro. E talvez as pessoas olhando para Paulo, falam assim: Paulo, é você que tem que orar por nós. Paulo sabe que todos são carentes de oração, todos são dependentes da misericórdia de Deus manifestada pelo amor fraternal da igreja. A misericórdia de Deus, irmão, se manifesta quando o amor fraternal é colocado em prática. Quem não lembra da prisão de Pedro? Que o evangelista deixou narrado que a igreja fez o quê enquanto ele estava preso de modo injusto? O que é que a igreja fez? Orou. E o que é que, pela misericórdia, Deus proveu para Pedro? A liberdade, irmãos. De um jeito milagroso, místico, maravilhoso. Pedro obteve a liberdade enquanto a igreja orava. Então, aqui, Paulo nos chama atenção para isso. Paulo está dizendo assim: olha, orem. E eu sempre tenho pedido para vocês: orem, irmãos, orem um pelos outros, orem por mim, orem pelos irmãos que têm ministrado a palavra de Deus, oremos um pelos outros, irmãos. A igreja, ela não pode ter férias na oração. A gente precisa de férias às vezes do trabalho, a gente precisa de férias às vezes do estudo, mas da oração não. E do estudo secular, irmãos, eu estou falando do estudo acadêmico aí, mas daquele devocional da palavra de Deus também não tenha férias, não tire férias da meditação na lei do Senhor. E aqui ele destaca alguns propósitos, irmãos. Ele pede que os tessalonicenses orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada. A igreja do Senhor, irmãos, ela deve ter a sua oração missionária. Às vezes, irmãos, nós nos entregamos, às vezes nós entramos, talvez, no comodismo,
Talvez a gente dá até essa pausa que eu estou advertindo e alertando que não existe em nosso meio. Mas alguns têm parado de repente, evangelizar, de repente ter esse prazer, dessa vontade de fazer uma visita, de compartilhar as boas novas com um vizinho, com um desconhecido que seja. E o apóstolo Paulo sabe que a obra missionária, ela também não acontece, irmãos, na força do braço, na intelectualidade. É debaixo de oração. É debaixo de uma igreja continuamente, irmão, constantemente em oração. E ele está dizendo, Tessalônica, ore por nós, para que a mensagem do Senhor se espalhe, irmãos. Irmãos, quantos lares precisam das boas novas do Senhor? Eu não estou dizendo que talvez eles nunca tenham ouvido falar, mas quantos lares, irmãos, quantas pessoas nós não devemos estar em oração para que elas conheçam de verdade, para que a mensagem do Senhor se espalhe mesmo, mas que a mensagem verdadeira, a mensagem que leva o homem ao arrependimento, que mostra e apresenta Deus a eles, que faz com que eles se arrependam dos seus pecados, que eles tenham um encontro de verdade com o Senhor e se convertam. Então ele diz assim, orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente. Irmãos, a oração, por que ela não pode ter a ideia de parar, irmãos, e ela precisa estar continuamente na vida do cristão? Porque é para ontem. Porque é para ontem, irmãos. A urgência da evangelização, irmãos, era para ontem. A igreja, ela precisa ter essa sede, essa prontidão, irmãos, de quanto mais rápido possível. Quanto mais rápido possível o evangelho chegar às pessoas. Irmãos, quando uma pessoa se acidenta, ou de repente tem um problema de saúde rápido, assim, que vem à tona, a gente sabe disso. O quanto mais rápido a medicina, os médicos, os enfermeiros, os paramédicos, eles sabem que o quanto mais rápido aquela pessoa recebeu o cuidado devido, a chance de vida aumenta, não é verdade? Mas quando tarda, cada minuto, irmãos, dificulta mais. Então por isso que o cristão, por isso que a igreja precisa orar para que o evangelho se espalhe rapidamente. Porque, irmãos, cada dia que passa, cada segundo que passa, agrava-se o estado daqueles que não conhecem realmente a palavra de Deus, que não conhecem de verdade o evangelho. Então nós, como povo de Deus, nós como igreja do Senhor, precisamos ter isso em mente, que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ore para que o evangelho se espalhe. Não é só no Jardim Amanda, não é só em Hortolândia, que ele se espalhe, irmãos, até os confins da terra, e rápido, o mais rápido possível, Deus, o mais rápido possível, Deus, e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. A oração intercessória, irmãos, por aqueles que ainda não fazem parte. Cristo orou por aqueles que ainda iriam crer. E a igreja precisa orar para que as pessoas que irão se tornar alvos dessa evangelização, dessa mensagem, eles venham ser quebrantados pelo Espírito Santo de Deus. Que eles venham, ter realmente da parte de Deus o que só Deus pode fazer por eles, e que eles possam não apenas ouvir, mas honrar, guardar, colocar em prática.
Não é só, Deus, que a mensagem chegue até eles. Não, Deus. Mas que eles abracem a Tua palavra, Deus. Que eles encontrem força no Senhor. Que eles se sujeitem a Ti, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo transforme a vida deles, ó Pai. Para que a Sua mensagem venha a ser honrada, Deus. Irmãos, nós vimos isso na exposição da primeira carta. Quando Paulo recebe notícia de Tessalônica, as mensagens eram boas, as notícias eram boas, que eles estavam fazendo o quê? Honrando a mensagem que eles haviam abraçado com tanto carinho e afinco quando Paulo e Silas e Timóteo estiveram lá. Então ele está dizendo, olha, orem para que aconteça da mesma forma que aconteceu entre vocês. Precisamos orar, irmãos, para que os novos convertidos, para que aqueles que chegam ao ouvir do Evangelho, tenham líderes, tenham mensageiros de verdade, que os instruam a colocar em prática de verdade o Evangelho, para que eles honrem, para que eles tenham uma vida de devoção, de verdade, de transformação. Abra comigo em Mateus capítulo 9, o verso 37, igreja. Paulo vai fazer algumas considerações, nesse capítulo 3, mas vamos ler Mateus capítulo 9, verso 37, que diz assim: Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para sua seara. A oração da igreja, irmãos, em favor da seara, irmãos. Jesus estava mostrando para eles que havia uma multidão de necessitados, de que a obra de Deus é grande, irmãos. A obra de Deus é grande, é imensa, irmãos. A igreja tem muito a fazer. Desde anunciar com fidelidade a palavra de Deus a respeito das doutrinas, a respeito do Evangelho, irmãos. O compartilhar do pão, uma oração junto, conselhos sábios. Tem muito a se fazer, irmãos. Então, nós estamos lendo aí em Mateus, Jesus, o nosso mestre, dizendo, olha, a igreja precisa orar continuamente para que Deus envie os teus ceifeiros. Irmãos, quando esse ministério começou, irmãos, ele foi debaixo de muita oração, irmãos, pedindo isso. Fala, Deus, envia-nos pessoas que amem a Tua palavra, Senhor. Pessoas que amem a Tua palavra, Deus. Homens, mulheres, crianças, jovens, ó Deus, que amem a Tua palavra, Deus, para nos ajudar, para fazer a Sua obra, meu Deus, da melhor maneira possível. E nós temos colhido isso, irmãos. Porém, a igreja não pode se apartar também desta oração. Nós precisamos entender que sozinho nós não iremos conseguir colocar em prática o serviço que nos foi confiado. Então nós devemos orar, Deus, envia ceifeiros para essa seara, Deus. O Senhor é o Senhor dessa seara. Envia ceifeiros, ó Deus, para essa obra. A oração está presente e deve estar presente na vida da igreja. Vamos agora para o verso 4 da segunda carta do capítulo 3 de Tessalonicenses, que está escrito assim, olha: E confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Esse é o verso 4 e o 5, irmãos.
uma vida piedosa e devota ao Senhor. Paulo aponta mais uma vez na direção de inteira dependência de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós confiamos em Deus, que vocês continuarão a fazer aquilo que lhe ordenamos. Nós devemos entender, irmãos, que para a continuidade, irmãos, a dependência não pode ser colocada em outra coisa. Assim como nós, seres humanos, que quando crianças dependemos da mãe para misturar o Nescau no leite, ou Toddy, mas quando vamos crescendo, nós tomamos essa sensação de dependência e às vezes buscamos isso. Não quero depender, não dependo. E aí as pessoas misturam a dependência nesse sentido para arrogância, para ignorância bruta, com a falta até de respeito. E é assim que a gente vê alguns tratamentos entre pai e mãe, entre filhos, onde os filhos tratam a mãe e o pai com uma brutalidade, com uma ignorância. O apóstolo Paulo está dizendo, está nos mostrando, está falando à igreja, falou assim: olha, a nossa confiança para que vocês continuem a fazer o que nós lhe ordenamos pelas Escrituras está em Deus. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e a perseverança que vem de Cristo. Nós não podemos, irmãos, amadurecer aos moldes do exemplo que eu acabei de dar, aos moldes humanos e nocivos. Um jovem que quer a sua independência e ele confunde em não preciso, e eu ainda acho no direito de ser arrogante, de tratar de forma bruta, ou talvez de nem dar o mínimo de satisfação. Não amadureçamos dessa forma, porque não existe isso dentro do reino de Deus. Quem pode conduzir o nosso coração, quem pode realmente nos levar, irmãos, para viver plenamente e alcançarmos o desfrute das promessas, é Deus. Abrindo esse culto, depois das oportunidades, nós tivemos a maravilhosa graça de Deus para complementar isso, que o coração tem caminhos que aos olhos dos homens parece ser bom, mas o fim é de morte. O coração do homem é enganoso, irmãos. A força dos nossos braços, irmãos, nos enganam, colocam-nos na ideia de que conseguiremos suportar ou vencer ou produzir o que precisamos. Só que eu prefiro acreditar que as palavras certas estão saindo de Cristo, a orientar os seus discípulos em João 15, dizendo: olha, eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que não produz fruto, o agricultor arranca, mas aquele que está disposto a produzir fruto, o agricultor poda, tira as folhas e ele produz o fruto. O galho de si só não produz nada, irmãos. Nós, em nossa força, irmãos, nós somos isso. O retrato que Cristo tenta colocar aos olhos dos seus discípulos é de um agricultor mesmo que trabalha na poda. E todo mundo já viu isso, todo mundo já vimos. Um galho, quando ele é cortado da árvore, ele seca. Se colocado ali sem nada para fornecer vida para ele de novo, ele seca. Só que quem é que pode nos fornecer vida? Se não só Ele. As palavras de vida só estão nele, palavras de Pedro. Para onde irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está tratando sobre isso. Olha,
que o Senhor conduza o teu coração. Quem deve conduzir o seu coração? Só há um jeito de encontrarmos a Deus de maneira assertiva, de maneira produtiva, irmãos, e da maneira que Ele praticamente nos deu a dica: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, e o nosso coração precisa ser conduzido por Deus, e isso, irmãos, precisa estar ainda dentro do campo da oração. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Davi, pós a repreensão do profeta, pós essa exortação de Deus via profeta, ele corre para o campo da oração e fala: Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto, Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Tessalonicenses, eu confio no Senhor para que vocês continuem a fazer o que nós ensinamos vocês. Que o Senhor conduza o coração de vocês e a perseverança que vem de Cristo, irmãos. Você não irá conseguir perseverar até o final na força do seu braço, mas nem no final e nem daqui um segundo. Na força do teu braço você não irá conseguir perseverar. A sua dependência é Cristo, você tem que estar ligado a Cristo. O ânimo que você precisa para vencer as tentações, o poder de Deus para aperfeiçoar as suas fraquezas, o consolo de Deus. Por que temos nos deparado com muitos que têm murchado, não têm conseguido caminhar nessa perseverança? Porque eles acham que conseguirão perseverar por si só, na força do seu braço, no pouquinho que chegou ao conhecimento das Escrituras, e não vão conseguir nunca, não irão conseguir nunca. A perseverança vem de Cristo, e Ele está dizendo que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Cristo é o autor e consumador da vossa fé. Amém? Essa é a perseverança. Vamos lá para o verso 6. Agora nós vamos ler um volume maior de versículos, até mesmo para a gente poder conseguir acabar o culto dentro do horário certinho. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem em nome do Senhor Jesus Cristo: mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós, pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, e nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês, embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem. Queríamos lhe dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que algum de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta. Afastem-se dele, para que se sintam envergonhados. Não considerem como inimigo, mas advirtam-no como a um irmão.
Vamos lá, irmãos, tratar um dos problemas que nas outras mensagens tratamos também, mas o apóstolo Paulo está reforçando isso no finalzinho da sua carta. E o apóstolo Paulo parece mostrar algum incômodo quanto à situação que os tessalonicenses estão vivendo. Contudo, soubemos que algum de vocês estão vivendo dessa forma. Ele diz lá em cima no verso 6 que as pessoas deveriam seguir a tradição que receberam deles e se mantivessem afastados de todos os irmãos que vivem ociosos e não seguem a tradição que eles receberam. Vamos lá. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente: a obra de Deus ela é feita com no mínimo 2 ingredientes, irmãos: a boa explicação, a fidelidade às Escrituras e o exemplo. O exemplo não pode ser desassociado, não pode estar separado do discurso. O apóstolo Paulo deu exemplo ao evangelizar, ao plantar essa igreja, trabalhando, fazendo a ressalva de que ele teria direito, mas ele abre mão do direito para obter melhor resultado, para fechar portas que pela ignorância, que pela falta de compromisso de alguns outros podem entrar os problemas que acabaram entrando. Como o apóstolo Paulo disse, ele trata isso em Corinto também, falando sobre a bondade da parte de Deus em a igreja cuidar também dos seus líderes. A bondade de Deus para com os líderes e para com a igreja também. Mas ele está dizendo, olha, nós poderíamos ter feito uso desse direito, impedir que vocês pudessem nos ajudar, nos manter enquanto estivemos aí ensinando, apregoando a palavra de Deus, mas não o fizemos, e muito pelo contrário, trabalhamos e muito dia e noite, e ainda fomos categóricos a deixar claro e deixar isso como ordem: não quer trabalhar? Então também não deve comer. Se há possibilidade do trabalho, se há possibilidade de ser feita alguma coisa e a pessoa se nega para poder viver às custas dos outros, ele diz assim: não é isso um proceder de um cristão. Se você não quer trabalhar, então também não coma. Ele não está dizendo que deve se negar comida ou alimento ou auxílio ao necessitado. A retórica é simples. Não quer trabalhar? Não quer? Então também não deve exigir. Está todo mundo trabalhando, está todo mundo envolvido aqui, todo mundo tem as suas obrigações, meus irmãos. O apóstolo Paulo, como eu disse, junto com Silas, junto com Timóteo ali, com os irmãos, Paulo poderia muito bem, de repente, receber de um, de outro ali o sustento, mas ele falou assim: não, eu não vou ser pesado para ninguém. E ele trabalhou, irmãos. Então, 2 pontos aqui para a gente guardar: o exemplo não pode ser separado do que se fala, do que se ensina. A boa conduta, dar o exemplo, é preencher, é agregar moral ao seu discurso. E é isso que Paulo faz. Só que, contudo, ele recebeu informação que haviam irmãos que estavam agindo dessa forma, de forma ociosa, se intrometendo na vida dos outros.
Paulo parece que ele dá uma repreensão já como um pai mesmo, dizendo: olha, pelo amor de Deus, gente, para com isso, arruma um trabalho, sossega, cada um coma com o sustento das suas mãos. Não fica desse jeito. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa entender a associação que é feita. A igreja, ela não pode abrir portas, ela não pode deixar nada aberto que o mundo faça associação indevida com ela. O que o mundo deve associar à conduta da igreja sobre a terra, irmão, sabe o que é? Fidelidade a Deus, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É a fidelidade às Escrituras, a Deus, o nosso Criador, e o próximo sendo amado por nós. Então o mundo deve associar à igreja o quê? Uma fidelidade ao Deus e um amor ao próximo, a obra da caridade, boas obras, palavras de perdão, palavras de vida, conselhos, exortação, estendida as mãos ao necessitado. Associação, a igreja não pode estar associada a nada que seja contrário às Escrituras. E isso poderia e com certeza traria a associação de que os crentes eram preguiçosos, aproveitadores, que queriam se dar bem nas custas dos outros. E o apóstolo Paulo falou assim: eu tinha direito disso, eu abri mão. Vocês devem seguir o nosso exemplo, que aquele que tinha direito abriu mão, então vocês têm que seguir esse caminho. E esse mesmo método é usado com Cristo quando ele lava os pés dos discípulos. Ele falou assim: olha, eu lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar o pé um dos outros. Então vocês devem cuidar um dos outros. E ele não teve por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo e serviu. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. O apóstolo Paulo nos dá um grande ensinamento, irmãos. Fazer a obra de Deus cansa, irmãos. Cansa. E o cansaço vem, sabe do que, irmãos? Dessas situações. Por quê, irmãos? Pense comigo. Qual é a trajetória? O que é que está acompanhando essa trajetória da segunda viagem missionária de Paulo, que a gente está em objeto, estudando 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Nós começamos em Atos 17. E uma das coisas que a gente ficou bem por dentro era o que? A perseguição, sofrimento. Então a perseguição está sobre esse homem. É isso que às vezes cansa e ajuda a cansar. Esse homem, debaixo de perseguição, começa o plantio da igreja em Filipe, é preso, açoitado, amarrado pé e mão, preso injustamente, quiserem enxotar ele pela porta do fundo. Ele chega em Tessalônica, 3 finais de semana, expõe a verdade, as pessoas inventam uma mentira descabida a respeito dele, criam um motim para tentar pegar ele, invadem a casa dos irmãos que deram guarida para ele. Paulo tem que sair de Tessalônica e descer para Bereia, para depois ir dar sequência na sua viagem. Então, debaixo de toda essa perseguição, esse homem chega em Tessalônica, depois de ter sofrido bastante, fala: eu podia muito bem me dedicar à pregação aqui, e os irmãos pelo menos me alimentar, mas ele falou assim: não, mas eu vou trabalhar, eu vou me dedicar porque eu quero dar o exemplo, eu quero que os frutos aqui, que a gente obtenha frutos melhores ainda e mais robustos. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo agora está recebendo a notícia, assim: ó, o pessoal lá está no meio da preguiça, e agora tem até alguns irmãos da igreja que estão vivendo assim, Paulo. É aquele momento que Paulo poderia muito bem dizer assim: ó, nossa, não, gente, cansa demais, estou correndo risco de vida, me privei de direitos meus para poder abençoar vocês,
correndo risco de vida aí. Cheguei aí machucado, gente. Passei dias preso em Filipos. Expliquei coisas para vocês aí. E vocês começaram a acreditar em pessoas que supostamente tinham uma carta, que tinham ouvido divinas revelações. E agora vocês estão vivendo igual pessoas ociosas, se intrometendo, bisbilhoteiros na vida dos outros. Então fazer a obra de Deus cansa, irmãos. Pode gerar cansaço. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 13: quanto a vocês, irmãos, não cansem de fazer o bem. Esse conselho, esse pedido de Paulo está em meio à exortação de uma igreja que presenciou oticamente, o testemunho de Paulo em trabalhando para poder pregar o evangelho, de toda essa trajetória de sofrimento, explicando com carinho, entregando a sua vida para que aquele povo chegasse ao conhecimento da palavra de Deus. E quando ele vira as costas, o povo faz isso, ele está assim: e agora, contudo, ainda fiquei sabendo que tem irmãos entre vocês aí que estão vivendo ociosos e se intrometendo na vida alheia, recusando-se a trabalhar. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter sustento. Quanto a vocês, não se cansem de fazer o bem. A obra de Deus cansa. Cansa, irmãos. Cansa porque ocorre muito isso na obra de Deus. Um trabalho enorme, um esforço enorme, privações de muitas coisas, irmãos. Só que eu prefiro ficar com o conselho: não se canse, irmãos. Vença o desânimo. É normal que, por essas falhas de convívio, atreladas muito à obediência às Escrituras, produzam cansaço e desânimo. Mas não se cansem. A igreja não pode se entregar ao cansaço e ao desânimo. Cristo venceu esse mundo. Ele é o nosso ânimo. Ele é a nossa fonte. Ele é o nosso consolo. Depois ele vai prosseguir, depois que ele diz: não se cansem de fazer o bem, ele vai dizer assim: olha, observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta, afastem-se dele para que se sintam envergonhados, não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como um irmão, que é o verso 15. Irmãos, disciplina do Senhor, disciplina na casa do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que é necessário a disciplina, mas não aos moldes de como talvez a igreja caiu nesse erro, como um castigo, como uma vingança, como recheada e motivada por ódio. Eu devo fazer o que com um irmão, se de repente a gente tivesse um irmão desse aqui na congregação, que não quisesse trabalhar, tendo condição, recebendo ofertas de trabalho, mas estivesse dependendo dos irmãos? O que eu deveria fazer, irmãos? Advertir esse irmão, fazer uma advertência, mas como um irmão, não como um inimigo. E não só esse problema, irmãos, mas todas as coisas que ele disse na carta. E o que ele tratou na carta? A respeito do amor fraternal, da oração, da vida como igreja, da dedicação à palavra de Deus, a colocar em prática a palavra de Deus, procurar trabalhar para honrar o Evangelho, honrar a palavra que foi pregada, a palavra do nosso Deus.
que a gente observou Paulo trazendo alívio e falando assim, não gente, peraí, os desesperados não somos nós. Quanto à vinda do Senhor, nós não estamos perdidos, nós estamos aguardando esse dia. Quem será pego de surpresa, desprevenido, é o mundo. Nós não, nós sabemos que ele irá voltar. E nós sabemos os sinais que eu já expliquei, falando do apóstolo Paulo, sobre a apostasia, sobre o anticristo, a mensagem do anticristo, como que Cristo viria, ele explicou. Então, quem estivesse em desacordo disso, o apóstolo Paulo está dizendo, tem que ter uma disciplina aí. No verso 14 ele diz, olha, observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta. Afastem-se dele para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como a um irmão. Sabe aquela hora que a gente deixa claro a nossa amizade, mas nós colocamos o nosso limite? Quando nós, de repente, um amigo nosso começa a trilhar um caminho perigoso, ou um caminho difamatório, um caminho que trará prejuízo à nossa moral, ao nosso caráter. E aí a gente tem que chegar e dizer, olha, se você continuar desse jeito, eu não vou andar mais com você. Se você continuar nessa prática, eu não consigo mais conviver como a gente convivia. Que tem horas que é isso, irmãos. A gente impõe, continuo amando você, continuo tendo carinho, respeito, mas não dá para caminhar com isso. Eu vou me afastar um pouquinho de você. Por que ele fala para que ele se sinta envergonhado? Porque é simples, irmão. Irmão, vocês eram tão amigos, mas por que vocês não andam mais juntos? Porque eu agora estou fazendo coisa errada e ele não quer participar disso, porque pode prejudicar ele. Vergonha. As pessoas vão falar assim, puxa vida, você está abrindo mão de uma amizade por conta de um erro, seu amigo tentou e você mesmo assim quer prosseguir. E isso desassocia, irmãos. Desassocia aquilo que o apóstolo Paulo está mostrando para eles. Olha, a preguiça, os aproveitadores, a ideia de aproveitador não pode estar ligada ao evangelho. Assim como a prática de coisas contrárias às escrituras, irmãos, não podem. Olha, gosto muito de você, mas a palavra de Deus reprova isso aí que você está fazendo. Então eu não vou participar quando você estiver fazendo isso aí, não. Não dá. Não, mas não tem nada a ver, não. Não, tudo bem, continuo sendo seu amigo, gosto de você, estarei em contínua oração por você, mas não dá para mim andar junto com isso aí, não. Não, mas é só um baseadinho. Não, pode ser um baseado, podia ser um fininho, podia ser o que for. Não dá. Senão daqui a pouco as pessoas vão me olhar andando com você aí, você fumando esse negócio aí, vai falar lá, o irmãozinho da igreja fuma também. É isso, gente. Não vou caminhar dessa maneira com você não, jovenzinha. Senão daqui a pouco o pessoal vai achar que eu também sou igual a vocês. Tem muito isso, irmãos. Tem muito disso. É jovenzinho, né? O grupo da escola, das jovenzinhas que são difamadas, não tem? Eu tenho, gente. Eu estudei, vocês estudam e já estudaram também. Sempre tem. O grupinho, aqueles meninos lá, é os meninos que faz arte.
que não respeita ninguém. Ó, aquele grupinho daquelas meninas lá, vixe, só o sangue do cordeiro na vida daquelas menininhas. Olha, eu vou dar uma afastadinha de vocês. Não, por quê? Não, porque daqui a pouco a minha honra está lá na lama. Daqui a pouco vão associar devassidão, sensualidade, promiscuidade à fé, a minha fé cristã. E a minha fé cristã não tem promiscuidade, não tem sensualidade, não tem devassidão. Então, do jeito que vocês estão andando, do jeito que vocês estão fazendo, e vocês estão se reunindo para fazer, eu não vou mais estar junto. É isso que o apóstolo Paulo está convidando. E aí entra o ponto de carinho, de zelo por essa alma. Repreender como um irmão. Olha, tenta explicar para essa pessoa que isso está destruindo ela, que isso é um pecado, e que você gosta muito dessa pessoa e que você quer ver ela bem. Amém? O afastamento para desassociar a má conduta da fé. Não devemos ter comunhão com pessoas que tenham uma vida onde sua prática é contraditória ou incoerente com a fé. A igreja está sendo contaminada, mesmo havendo recebido tanto em palavras e exemplo, como deveria proceder. É necessário abrir mão de direitos para fechar portas. É o que eu acabei de explicar, que Paulo abriu mão dos seus direitos, que a igreja deve desassociar a má conduta da fé e a disciplina, que é algo que nós estamos tratando. A disciplina deve ser aplicada com amor. A vivência em igreja, por muitas vezes, irá produzir o desânimo, vontade de desistir, de fazer relaxadamente. Por isso é necessário a boa consciência e o comprometimento da igreja. Será uma vida de muito trabalho interno e externo. Podemos acreditar o estado ruim que a igreja se encontra, a reação errada com esses problemas. Entrada e permanência sem compromisso e seriedade. Deixa eu pegar esse pontinho antes que a gente chegue nos últimos versículos para finalizar. O comprometimento da igreja, irmãos. A entrada e a permanência sem consciência e sem compromisso. Nós precisamos deixar claro, irmãos, que a entrada e a permanência entre o povo de Deus, ela só pode existir se houver compromisso e seriedade. Tanto da minha parte, que permaneço, quanto de quem está chegando e deseja permanecer. Compromisso. Lembra do nosso pacto de comunhão? Nós nos comprometemos a andar de uma certa forma, a observar as doutrinas do Senhor, a trabalhar como igreja, a zelar dos nossos filhos, a ter um bom testemunho na sociedade. E nós precisamos entender isso. E o estado hoje ruim das igrejas, da igreja em si, se encontra, é devido a isso, irmãos. As pessoas entrarem e permanecerem sem compromisso e seriedade. E é aí que entra a disciplina da igreja. Olha, aqui a gente preza pelo compromisso, a gente preza pela seriedade, nós já te exortamos 1, 2, 3, nós queremos e amamos você em Cristo, mas desse jeito não dá. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a crença dessa igreja que segue as Escrituras. Amém? Verso 16, para a gente finalizar, o 16, o 17 e o 18, que diz assim, olha: que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está a minha saudação de próprio punho. Paulo: assim faço em todas as minhas cartas para provar que eu mesmo as escrevi. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Paulo finaliza mostrando que ele mesmo escreveu ou ditou, provavelmente assinou a carta de próprio punho, na tentativa de diminuir o uso de mentiras quanto ao uso de cartas falsas que a gente provavelmente
já presenciou na exposição dessas cartas, que provavelmente alguns estavam usando essa ideia de alguma carta, de algum ensino que eles receberam de Paulo e dos outros apóstolos, estavam ensinando as heresias. O apóstolo que trabalha, produz teologia, reafirma as doutrinas, que está envolvido na solução do problema e não na produção do problema. Escreve para curar as vidas e não expor. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando no finalzinho que as mãos dele estão no arado ainda. No detalhe ele fez questão de estar presente. E como eu disse aqui nesse segundo tópico, o apóstolo ele trabalha produzindo a teologia, reafirmando as doutrinas. Foi o que Paulo fez durante essas cartas, reafirmou os ensinamentos, trabalhou para produzir um bom ensinamento. E o apóstolo, o obreiro, o pastor, o presbítero está envolvido na solução, irmãos, e não produzindo problemas. A igreja já tem muito problema, então ele tem que se envolver mesmo, mas tentando ajudar e resolver o problema com as escrituras por meio do ensinamento e não criando mais problemas, Ele escreve para curar as vidas e não para expor. O apóstolo Paulo em nenhum momento visa na disciplina, ter esse sentimento de ódio, muito pelo contrário, ele tenta na ideia de curar essas vidas, de que a pessoa chegue a uma boa compreensão, se arrependa e ande nos caminhos do Senhor. Então nós finalizamos hoje a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Foi uma jornada de 2 cartas, 2 exposições completas de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e aqui a gente encerra, e se Deus permitir nos der vida, no próximo domingo o presbítero Juliano começa a exposição a Filemão, e aí será 2 domingos, uma carta pequena, com um capítulo apenas, mas tão profunda de ensinamento, tão boa para a gente aprender de Deus. E depois disso nós teremos 1 Pedro e 2 Pedro, depois de Filemão, se Deus nos permitir nos der vida. Espero que nós encontremos graça aos olhos de Deus para a gente seguir nessa jornada. E como eu prometi, acho que nas próximas quinta-feiras eu devo trazer alguma coisa sobre os dias do Senhor.